Boa noite. Retornando aqui ao nosso estudo da quarta parte do Livro dos Espíritos, né? E finalizando o tópico da terça-feira passada, nós estávamos falando a respeito do item expiação e arrependimento, ainda faltaram duas questões, então vamos tentar fechá-la, porque nós vamos iniciar o item da duração das penas, né? Que é um item interessante. Então, a gente vai notar que a expiação e arrependimento é como se diz, o pré-requisito para a duração, né? Então, uma coisa está ligada com a outra. Então, vamos continuar. Na pergunta 1001, o Kardec vem e nos pergunta: não há nenhum mérito em se assegurar que após a morte os bens que deixamos terão um fim útil? Lembrando aqui que nós entramos em duas questões, estava falando assim de heranças, né? Pessoas que doam seus bens após a morte. E aonde eu estava falando, mas depende da forma como a pessoa faça essa doação. Mas por que doar após a morte se você pode doar em vida? Pode ajudar as pessoas em vida, não só com os seus bens materiais, mas também com um tempo útil seu, né, dedicado aos irmãos menos favorecidos. Então ele vem e responde, né? Aí já por causa da resposta anterior dos espíritos, chamando a atenção, aí Kardec falou: olha, nenhum mérito não é bem a palavra, né? Naquele que não dá, senão depois da morte, em geral prevalece mais o egoísmo do que a generosidade. Deseja ter a honra do bem sem haver provado o sacrifício. Aquele que se priva em vida tem duplo proveito, o mérito do sacrifício e o prazer de ver a felicidade que causa naqueles que auxiliou. Então, aqui eu vou dar uma parada, porque é uma resposta grande, né? O que mostra aqui para nós? Mostra aqui para nós que eu estou checando aqui, essas desculpas, porque deu um sinal para mim de internet fraca aqui. Então, mostra aqui para nós que a caridade é sempre a caridade. Eu gosto muito de dar um exemplo dos nossos políticos, né? Que me perdoe que não estou querendo puxar sardinha para a lata de ninguém. Que vivem fazendo caridade com o nosso dinheiro, né? Ele vem, faz aquela, né? Construir aqui o hospital, que não sei o quê. Você sabe que houve superfaturamento, você sabe que houve desvio de verba, você sabe tudo, né? Tudo isso não precisa mais explicar, independente de um partido ou de outro, né? Não precisa explicar isso. Nós já temos maturidade suficiente para enxergar. Mas o benefício do hospital para a população, ele é real, ele existe. Poderia ser mais barato, lógico, poderia ser mais barato. E a mesma coisa acontece com aquele que só doa após a morte, né? Ele viveu todas as benesses que aquela riqueza dele poderia proporcionar, a ociosidade, né, o fausto, a vaidade, tudo aquilo. E chega no final da morte, ele vem e faz aquela doação. O dinheiro, o emprego do dinheiro sendo entregue para a caridade, ele vai ter o valor útil, né? Mesmo porque, se nós lembrarmos dos estudos anteriores, em questões anteriores, nós somos meramente fiéis depositários de Deus em relação às coisas materiais da vida. Seja dinheiro, seja saúde, seja o que for. Somos meros fiéis depositários. Tudo material que Deus nos emprestou, nós vamos devolver a hora que a gente der tchau dessa vida. Então, o que ele mostra é isso, fala, a pessoa aproveita tudo, e depois que já não tem mais o que fazer, não tem jeito dele levar para lugar nenhum, então ele pega e... desculpa aqui que eu esqueci de deixar o telefone ligado, perdoe. Ele pega e vai fazer a doação, né? Então eles falam, olha, não é que não tenha mérito, mas isso aí é vaidade, e também, assim, ele está tentando fazer uma troca com Deus, bobagem é essa. Continuando a resposta, eles ainda falam, né? Mas há sempre o egoísmo a dizer ao homem, aquilo que se dá é tirado dos prazeres. E aí ele tem uma frase pesada, né? E como o egoísmo fala mais alto que o desinteresse e a caridade, ele guarda em vez de dar.
sob o pretexto de suas necessidades e das exigências de sua posição. Então, ele fala que a gente perde de conhecer um dos melhores prazeres, que é compartilhar com os necessitados, né? Deus, ao submetê-lo à prova da fortuna, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, quis dar-lhe, por compensação, a felicidade oriunda da generosidade, de que pode desfrutar ainda neste mundo. Eu comento com as pessoas que a experiência da riqueza é uma experiência muito perigosa, porque se você quiser conhecer a personalidade de alguém, todo mundo conhece a frase famosa, é só lhe dar poder e dinheiro, que o resto ele mesmo se encarrega de fazer, né? As bobagens. E quando você vai nos estudos espíritos falar sobre obsessões, o que os espíritos falam, né? Aqueles que, na escola de obsessões, né, que existe do lado de lá, ele fala, olha, se você quiser obsediar alguém, é muito fácil. É só ampliar nele aquele desejo material que ele já tem. E aí, o resto, ele mesmo se encarrega de fazer. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado em relação aos bens materiais. Quem realmente possui quem? Sou eu que possuo a conta bancária ou a conta bancária que me possui? Sou eu que possuo a casa ou a casa que me possui? Sou eu que possuo o carro ou o carro que me possui? E como que eu sei quem manda em quem? É pelo apego, né? É o apego que a gente tem àquela coisa. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem dinheiro algum, ela pode ser apegada a dinheiro? Pode. Ela é um eterno pidão, por exemplo. Ela vai ser uma pessoa apegada a dinheiro, né? Ela não consegue viver dentro da realidade dela, na cabeça dela, e são pessoas que normalmente vivem falando que o dia que ganhar na loteria, que fizer isso ou aquilo, elas vão distribuir para Deus e todo mundo, né? Aí é fácil, é aquela piadinha, né? Que o cara fala, se tiver 2 casas, você me dá uma, dou, 2 carros, me dá, dou, e 2 galinhas, não. 2 galinhas não, mas por quê? Mas porque 2 galinhas eu tenho, então aí não dá para eu te dar, não, entendeu? Então é aquela brincadeira que a gente faz, isso denota um apego muito forte às coisas materiais. E para que tem coisas materiais na nossa vida, ó? Já falamos aqui, né? Já estudamos isso aqui, para facilitar a nossa aquisição de bondades morais e espirituais, né? Aquisições de qualidades morais e espirituais. Faz parte do nosso processo evolutivo passar por essas experiências materiais, para ver o tanto que isso nos afeta, né? Então, não é bom, não é ruim. Dinheiro é bom, não é ruim. Você pegar uma nota e largar em cima de uma mesa e nunca mais puser a mão nela, ela não faz nada com ninguém, entendeu? Nada, absolutamente nada com ninguém. Quem é que faz bom uso ou mau uso do dinheiro somos nós, seres humanos, né, encarnados. Continuando na pergunta de número 1002, ele vem e pergunta, o que deve fazer aquele que no momento da morte reconhece as suas faltas, mas não tem tempo de repará-las? Arrepender-se, nesse caso, é suficiente? A resposta é óbvia, né? O arrependimento, ele é o processo inicial de você começar a correção do seu curso em direção ao Pai. Então, arrepender-se é sempre bom, independente do momento. Por exemplo, o André Luiz, ele foi arrepender de tudo que ele fez a hora que ele compreendeu e ele estava lá no umbral, né? Pode acontecer isso comigo também. Eu achar que eu estou bem demais, não preciso mexer nada, nossa, eu sou o cara, aquela coisa toda, e vou cheio de vaidades por lá de lá. Chego lá, dou de cara na lama, né? E aí demoro a me arrepender. Eu não consigo fazer aquele meia-culpa, né? Eu não lembro de cor aquela questão do Santo Agostinho, mas aonde ele pergunta, e aí, você todo dia à noite, você faz aquela, né? Olha, o que eu fiz, como é que foi meu dia hoje, como é que eu tratei as pessoas. Então, esse é um exercício importante da gente fazer todos os dias, né? Todas as noites, melhor dizendo. Então, qual que é a resposta a respeito de arrepender-se? O arrependimento agiliza o processo de sua reabilitação, mas não o absorve. Não tem ele o futuro pela frente que jamais lhe será impedido? Ou seja, arrepender é o primeiro passo.
O primeiro passo é arrepender. E se depois continua, né? Depois vamos continuar para conseguir chegarmos a bom termo, né? De novo, deu um sinalzinho aqui, ó, sobre a internet, mas voltou, normalizou. Eu peço desculpa se o sinal estiver falhando para vocês, né? Porque só acende a luzinha aqui para mim rapidinho e depois ela desaparece. Bom, encerramos esse tópico e vamos agora para o outro tópico, que é exatamente o tópico da duração das penas. A duração das penas é muito interessante, porque, igual eu falei, ela está completamente linkada com a expiação e arrependimento, né? Então, vamos começar a entender a duração das penas. Lembrando, na época o livro foi escrito, né? Nós ainda tínhamos uma forte influência de igrejas, as igrejas, principalmente a católica, aquela coisa toda. E essa sequência de respostas, quem está nos respondendo, é um espírito de peso, né? Como se diz. Quem irá responder várias dessas respostas é São Luís. Então, vamos ver como que a espiritualidade nos responde. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou é subordinada a alguma lei? Bom, é muito fácil a resposta, né? Com certeza é subordinada a uma lei. E essa lei é lei de quem? É a lei de Deus, né? A resposta dos espíritos é: Deus jamais age por capricho, e tudo no universo é regido por leis nas quais se revela a sua sabedoria e sua bondade. E não podia ser diferente, né? Quando nós estudamos no capítulo 3 das leis naturais, nós vimos que ela tenta cobrir, né, a maior faixa possível de atitudes humanas, né? Então, se eu rompo com essa harmonia, que, né, até bem dito, há necessidade da reparação, né? E alguns de nós, ao fazer a reparação, nós interpretamos isso como sofrimento e não como aprendizado. Eu comentei hoje com uma pessoa muito próximas a mim a respeito de uma terceira pessoa. Eu falei, mas por que está acontecendo isso de novo com essa pessoa? Aí eu falei assim, toda pessoa que tem dificuldade de aprender com a dor, ela é uma séria candidata a repetir a experiência, né? Porque a dor é o último recurso que as leis de Deus utiliza para nos ensinar. É o último recurso, né? O recurso mais comum que a espiritualidade usa para conosco é o amor. Só que pôr a gente no colo deixa a gente tão preguiçoso, tão lerdo, que aí a coisa, ela, como se diz, às vezes até nos atrapalha, né? Então, tá aí. Ele falou, olha, arrependeu ao começo, né? E agora falar, mas não é arbitrário, não. Deus definiu, tem suas leis e sua sabedoria. E aí ele pergunta em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado. A resposta é aquilo que eu já vinha falando, né? No tempo necessário para o seu aprimoramento. O estado de sofrimento e de felicidade são proporcionais ao grau de depuração do espírito. Já a duração e a natureza de seu sofrimento depende do tempo que ele precisa para se melhorar. E à medida que ele progride e que seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e se modificam. Se nós começarmos a interpretar as experiências que nós passamos na vida como um aprendizado, o que acontece conosco? A gente ressignifica tudo que está acontecendo conosco. Então, aonde eu perguntava por que isso está acontecendo comigo, eu passo a perguntar para que isso está acontecendo comigo. Por que dá a sensação que eu sou vítima? Para que me dá uma sensação de autoridade sobre o que está ocorrendo, no sentido de responsabilidade de melhorar aquela situação e sair dela. Então, essa duração das penas, igual ele falou, ele deixa muito claro, olha só, tem 4 itens que ele está levando em consideração. Ele vira e fala, olha,
o sofrimento e a felicidade, eles são proporcionais ao grau de depuração. Já a duração e a natureza do sofrimento, aí depende do tempo que o espírito precisa para se melhorar. E aí a gente sabe que, né, quanto mais eu vou evoluindo, mais fácil fica eu tratar situações. Você lembra as macacoas todas que nós tínhamos na adolescência? Né? É muito interessante. Quem, por exemplo, quem é pai de adolescentes começa a ver os problemas do adolescente, começa a falar assim, nossa, é igualzinho a mim. A gente fica assim, eu era desse jeito, eu tinha esses problemas, né? E aí você vem para a fase adulta, e é interessante o dia que eles começam a ficar um pouco mais adulto, e aí eles se deparam com um desafio de adulto, né? E aí eles vêm conversar com você, nossa, mas isso é muito difícil, isso é... Não, isso é a vida adulta, isso não tem nada de difícil, isso é a vida adulta. E como você conseguiu passar, né? Tem até um filme que o Sean Connery vira para o rapazinho e fala assim, gente, eu não sei como é que você conseguiu sobreviver à adolescência, né? O menino se colocava na fase adulta em situações tão complicadas, falou, mas como que você sobreviveu à adolescência, né? Eu falei, era para ele não ter conseguido passar, né, na adolescência. Então, é muito interessante isso, por quê? Porque nós, hoje, adultos, conseguimos ver lá no passado coisas que nos incomodavam e hoje não incomoda mais de jeito nenhum, né? Você sabe como lidar com aquela situação de letra. Quantas vezes você já brigou no passado? Brigou. Simplesmente por... Sim. Desculpa, falhou aqui. Deve ter falhado para você, o sinal ficou muito fraco aqui. Eu vou mandar uma mensagem aqui pedindo para liberar a internet, tá bom? Só um minutinho, por favor, porque senão nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. Porque o sinal ficou muito fraco. Muito fraco. Então, voltou. Desculpa, viu, gente? Estou mandando mensagem aqui porque tem adolescentes na casa, né? E usando a internet acaba dando esses problemas. Eu peço desculpa. Mas voltando, então você falava qual frase, aquela frase famosa, eu não levo desaforo para casa. Aí o que acontecia? Você levava o desaforo para casa, você levava o inimigo, porque ele ficou inimigo seu, você levava uma dor de estômago, você chegava em casa irritado, ou seja, era um punhado de coisas simplesmente por causa do ego. Por causa do ego. Um troço que você devia resolver ali e falar assim, deixa eu entender o seu argumento, deixa eu conversar com você, deixa eu entender seu ponto de vista. Aí, calmamente, você ouvir a pessoa, aí na hora que ela terminar, você fala, olha, eu ouvi, por favor, me dê um tempo para eu pensar. Aí, no dia seguinte, você volta, conversa com a mesma pessoa. Aí, você não foi para casa com raiva, não criou um inimigo, aquela coisa toda. Aí, no dia seguinte, você chega e conversa com a pessoa. Hoje, como adulto, você sabe fazer isso de boa. Mas quando você é mais novo, não. Então, se alguém te desafiar, será uma tragédia, né? Então, tá aí. Esses sofrimentos acontecem com a gente por causa disso. Nós vamos atrás dele, nós cavamos esse sofrimento. Continuando, então, igual ele fala, né? À medida que a gente for progredindo, esses sofrimentos vão diminuir e se modificar. Na 1005, Kardec pergunta, para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou mais curto do que estava encarnado? Eu falei, como é que é a sensação de tempo para o espírito que está do lado de lá? Ele falou, olha, te dá uma notícia triste, parece mais longo, o sono não existe para ele. Somente para os espíritos que chegam a certo grau de purificação, o tempo se apaga, por assim dizer, face ao infinito. Na verdade, ou seja, um espírito evoluído, ele não está vendo aqui agora, ele não está vendo a experiência que ele está passando no sentido de, nossa, isso nunca vai acabar. Ele tem noção exata do que significa a palavra infinito. Coisa que nós, encarnados, temos uma dificuldade muito grande de conhecer, né?
que significa infinito? Se eu virar para uma pessoa que não seja da doutrina espírita e falar assim, olha, calma, você resolve isso na próxima encarnação, nossa, aí acabou. Aí a discussão está armada, né? Mas mesmo os espíritas passam por determinadas agonias porque esquecem dessa verdade fundamental, né? Se a pessoa não resolver nessa encarnação, gente, não precisa se preocupar, você não é responsável pelo plano reencarnatório daquela pessoa, provavelmente você, se ela existe na sua vida, é porque você é um dos apoios daquela pessoa, então vai ter uma próxima encarnação para ela trabalhar aquele lado dela. E você, com seu parco conhecimento, não tem a mínima noção de qual das virtudes ou defeitos ele veio trabalhar nessa encarnação. Então, o que você deve fazer? Bom, fica a dica, hashtag fica a dica. Você consegue controlar, no máximo, se você realmente se empenhar, as suas emoções. Você consegue controlar as suas atitudes. Então, esquece, emoção e atitude do outro é muito, muito difícil de controlar. Feito essa frase, isso não quer dizer que o fato de eu não conseguir controlar a emoção e as atitudes do outro, no sentido de controlar para o bem, não a palavra controle no sentido maniqueísta, né? Posto isso, isso não te dá direito de ser um descontrolado em relação à vida das pessoas, a ponto de tirar a paz de espíritos dela. Então, que fique claro que mal é mal, bem é bem, e uma coisa não existe uma correlação, se eu não consigo fazer isso, então eu tenho direito a fazer aquilo. Por favor, né? Não vamos ter maturidade, né? Na 1006, Kardec vem e pergunta: a duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Essa resposta, ela é grande. É grande. Não é essa que é grande, não é a outra que é grande. Quem vai nos responder é São Luís. Ele fala o seguinte: olha, se fosse eternamente, se ele, né, se o espírito fosse eternamente, quer dizer, se jamais tivesse de se arrepender de melhorar, então ele vai sofrer eternamente. Ou seja, isso não acontece na Terra. Fulano, mas de novo você entrou num carro que não é para o seu bico, pagou uma prestação altíssima e agora está aí arrancando os cabelos. Ou seja, a pessoa fica repetindo o mesmo erro, ela fica numa situação de agonia. É como se ela tivesse agonia eternamente. Mas ele vira e fala, olha, mas Deus não criou seres perpetuamente voltados ao mal. Ele os criou apenas simples e ignorante e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, segundo a sua própria vontade. A mágica está aqui nessa parte, ó, segundo a sua própria vontade. Esse pode ser mais ou menos, esta, né, a vontade, essa pode ser mais ou menos prolongada, assim como há crianças mais ou menos precoces. Mais cedo ou mais tarde, ela se manifesta pela irresistível necessidade que o espírito experimenta de sair de sua inferioridade e ser feliz. Portanto, a lei que regula a durabilidade das penas é sobremaneira sábia e benevolente. Subordina a duração aos esforços do espírito, outra de jamais lhe tirando o livre-arbítrio. Se dele faz mau uso, sofre as consequências. Essa resposta, então, é muito interessante. Ele está falando assim, a duração do sofrimento do espírito pode ser eterna, vai depender da atitude do espírito em relação àquilo que ele está passando. Se ele encara aquele momento da vida dele, aquela experiência que ele está passando como um aprendizado, com certeza ela termina mais rápido. Muito mais rápido. Muito mais rápido, né? Então, mas se ele está passando aquela experiência, ele está passando aquela dor, e aquela dor não é uma dor no sentido dor aprendizado, então ele vai continuar passando até aprender. E não é maldade, tá, gente? Por favor, não é maldade. Né? Igual, assim, eu vou fazer um exemplo parecido aqui, né? Ah, eu quero que meus filhos aprendam a comer jiló. Ah, se eles não aprenderem a comer jiló, então eu vou deixar eles com fome até que a única coisa que eles têm para comer é jiló. Deus não faz isso conosco, pelo amor de Deus. Ele não faz isso conosco.
Se quiser continuar na analogia, ele põe um prato de jiló na nossa frente e deixa a porta da despensa aberta nas nossas costas. Para quê? Para que a gente use da nossa inteligência, olha para o prato de jiló e fala, não dá para eu comer isso todo dia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me levantar naquela situação, eu sei que está me dando... vou começar a olhar em volta, vou ver os recursos, aí eu vou ver a porta da despensa e vou lá escolher outra alimentação para... Né? Eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer isso. Eu dei o exemplo do prato de jiló, por quê? Porque situações que parecem amargas na nossa vida, nós sempre temos a escolha de ver como que nós vamos deixar aquela situação atuar no nosso espírito. Vai desalinhar, eu brinco assim, desalinhar meus chakras? Vai. Então, eu tenho que dar um jeito de alinhar meus chakras para fazer melhores escolhas e sair da situação, certo? Vamos tentar ver se a gente consegue ir até a 1008. 1007. Há espírito que jamais se arrepende? Olha, isso não existe. Ele fala aqui, ó, há espírito cujo arrependimento é mais tardio, não obstante pretender que jamais se melhore. Não obstante, pretender que jamais se melhore seria negar a lei do progresso, ou seja, dizer que a criança não pode se tornar adulta. Então, não tem jeito, né? Tem espírito que jamais se arrepende? Tem. Volto a dizer, é igualzinho no nosso plano encarnado. Não tem pessoa que repete o mesmo erro, repete. Aí você encontra, aí você dá tchau para ela no ano 2000, quando você chega em 2005, ela está do mesmo jeito, você dá tchau para ela no 2005, quando ela chega em 2010, está do mesmo jeito. É disso que ele está falando. Aí do lado de lá pode acontecer isso? Pode acontecer do lado de lá, pode acontecer do lado de cá. Depende de nós e do uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio. Tá certo? E, finalmente, chegamos na 1008, que é onde eu quero parar hoje, né, porque a próxima já é muito grande, e essa eu quero fazer um estudo quase que uma por vez. Na 1008, ele pergunta, a duração das penas depende sempre da vontade do espírito, não existindo as que lhe são impostas por um tempo determinado? Sim, apenas impositivas por um período de tempo, mas Deus, que quer apenas o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e o desejo de se melhorar, nunca é estéril. Gente, quando fala pena, para nós, principalmente no português, dá uma sensação de punição. Lembra que pena é uma forma de nos educar através da dor. Se eu cheguei a ter uma pena, é porque em algum momento eu não consegui enxergar que eu estava passando aquela mesma experiência, em vez dela se transformar em sofrimento, toda a espiritualidade usou de muito amor para eu tentar fazer o aprendizado. Eu é que não quis. Eu é que não quis. Oswaldinho é cheio de problemas, cheio de macaco. Então, quando a gente pensa em pena, pensa em pena como segunda época, tá? Que a primeira tentativa de me educar foi com muito amor. Aliás, existe uma frase até bacana que a gente fala, né? Que filhos é a oportunidade que a natureza nos dá pela segunda vez de nos educarmos. A primeira foram os nossos pais, tá bom? Chegamos aqui no nosso horário e eu aguardo vocês na semana que vem, onde praticamente estaremos quase já fechando o nosso livro, deve ter mais ainda uns 4 encontros nossos, e onde daremos por encerrado o nosso estudo, né? E provavelmente não vai ter um estudo neste horário, mas eu aguardo vocês na terça-feira que vem, com um desejo de um bom resto de semana e um final de semana maravilhoso com os familiares, tá bom? Um grande abraço a vocês e muito obrigado pela presença.